A gente começa o programa com um mistério para a Polícia Civil de São Paulo esclarecer. O caso do empresário Adalberto Júnior, que foi encontrado morto dentro de um buraco no Autódromo de Interlagos. Foi um acidente ou foi um assassinato? Os peritos devem fazer uma nova avaliação no local nesta quarta-feira. E a nossa repórter Samara Bastos traz todas as informações atualizadas para você, direto do autódromo, ao vivo. Samara, bom dia. Oi, Zucatelli, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha também. Pois é, essa é a grande expectativa de hoje, dessa quarta-feira, né? Nós estamos em frente ao portão 9 aqui do Autódromo de Interlagos. É por aqui, então, que os policiais devem passar. É aqui, então, que vai acontecer toda essa movimentação. Até agora, neste momento, nenhum carro de polícia, de perícia, passou por aqui. Ou seja, os policiais não chegaram, então, até este momento. Mas há essa expectativa, então, de que os peritos devam chegar a qualquer momento, porque, como você falou, há uma nova perícia marcada para hoje. Essa perícia vai acontecer, então, no buraco onde o corpo do empresário foi encontrado e também na região, né, no local por onde ele passou. Então, também no estacionamento vai acontecer a perícia e também no local onde aconteceu o evento de motos. Os cães farejadores também vão ser trazidos aqui para o autódromo para tentar encontrar as peças de roupas do Adalberto. Então, a calça, as meias e os sapatos, já que o empresário foi encontrado sem essas partes, sem essas roupas. Ele estava apenas usando a jaqueta de moto e também cuecas. A polícia também deve voltar aqui para o autódromo para encontrar novas imagens de circuitos e também imagens de celulares, de pessoas que possam ter gravado alguma coisa que deem pistas do que aconteceu, do desaparecimento e também do que pode ter acontecido aí, então, se ele foi assassinado, se ele passou mal, enfim, do que aconteceu com Adalberto. O empresário está sendo velado, vai acontecer o velório do empresário daqui a pouco, por volta das 10 horas da manhã, na cidade de Santana de Parnaíba, que fica aqui na região metropolitana de São Paulo, e o velório dele está marcado para as 3 horas da tarde. O corpo de Adalberto foi encontrado ontem, então, aqui no Autódromo de Interlagos, por volta das 10 horas da manhã, 4 dias depois do desaparecimento. Olha, a expectativa é que policiais civis e agentes da GCM com cães farejadores cheguem ao Autódromo de Interlagos a qualquer momento. Por isso que a Samara está lá posicionada e vai trazer essas informações para a gente. Enquanto isso, a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio o comentarista de segurança da Record, Diógenes Luca, para a gente falar mais sobre os próximos passos da investigação. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Zucatelli. Um prazer estar com você aqui. Diógenes, eu, quando acompanho a história e a localização do corpo, eu imaginei, meu Deus, ele sofreu um acidente tentando chegar no estacionamento. Muita gente pensou da mesma maneira. Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Mas aí a gente ouve as novas informações, o doutor Ivalda trazendo esses detalhes. A história dele tá com a jaqueta, mas está sem as calças, mas tá com o celular no bolso, levando a crer que o corpo dele pode ter sido colocado lá depois. Qual o trabalho da polícia agora? A polícia tem que ser muito precisa para investigar um caso desse, né? Exatamente, até porque é um caso muito complexo, né? Ele apresenta algumas características que fogem, por exemplo, a questão do roubo. Afinal de contas, a carteira celular foi encontrado. Esse ato de tempo entre o que aparenta ser a morte dele e o desaparecimento é diferente, então precisa ter muito cuidado. Quais são os próximos passos? A perícia foi feita uma análise preliminar, mas agora o exame necroscópico vai trazer muito mais informações. A polícia esse exame é fundamental, né? É fundamental, até para poder verificar exatamente se tem alguma marca, né? A doutora Ivalda falou, olha, ele parece que já foi colocado naquele buraco já sem vida, porque aparentemente ele não tinha nenhuma marca ali nas unhas, etc., porque é um buraco, poderia ficar alguma coisa de terra ali nas mãos. Mas isso tudo vai ser confirmado a partir do exame necroscópico, né? Um exame mais detalhado. Outra coisa importante que será feita é a avaliação das câmeras de segurança. No local, a câmera não estava funcionando, mas existem outras câmeras, a polícia pode fazer algum tipo de rastreamento. Tem uma questão também que envolve o colega dele, Zucatelli, que foi assaltado ali, uma situação que precisa ser um pouco investigada. Então, investigar um homicídio dessa característica exige um pouco de paciência, um pouco de calma, análises muito bem feitas, exame necroscópico e também, eventualmente, alguma testemunha. É por aí e vai demorar um tempinho.
Por exemplo, um exame toxicológico, Jorge, a gente sabe que é um evento desse, eu já fui nesse evento, a gente já foi, a gente anda de moto, a gente conhece esse tipo de evento e muitas vezes tem consumo de álcool. O exame toxicológico pode diferenciar um exagero no consumo de álcool de, por exemplo, o uso de alguma coisa para fazer um Boa Noite Cinderela, algo desse tipo? É capaz de fazer? É uma hipótese que a doutora Ivalda até colocou, né? De repente, se constatar que ele não foi morto fora do buraco, sim, dentro do buraco, pode ser que tenha uma substância que tirou um pouco ali a sua condição de atenção e até o adormeceu, o motivo pelo qual ele acabou caindo já desmaiado ou já sem algum tipo de alerta para poder acabar sendo morto ali mesmo, né, no buraco, por a questão do tempo que ele ficou. O efeito da droga, tudo isso o exame necroscópico vai trazer agora, que é o exame mais detalhado. O que foi feito até o presente momento foi só uma análise preliminar, do exame visual do corpo e nas condições que estava, a rigidez cadavérica, mas agora é o exame de laboratório que vai trazer mais informações, o Gatelli. Você citou que ele estava com um amigo e aí tem a história do assalto, tem a história do depoimento dele. Ele é visto pela polícia como uma possível testemunha, como investigado. Como que esse rapaz entra nesse processo? Porque é trabalhoso e cuidadoso isso, né? Tudo é uma investigação, não se descartam nenhuma das possibilidades, essa é a realidade, inclusive a questão da família. Vai conversar com a esposa, vai conversar com o amigo, vai verificar o passado dessa pessoa e isso vai montando um quebra-cabeça. É assim que tem que ser feita uma investigação, não pode se precipitar, não pode fazer conclusões adiantadas. É um processo para chegar naquilo que é o objetivo de qualquer investigação, autoria e materialidade. Diógenes, de que maneira a organização do evento também pode ser investigada nesse processo? Porque tem uma questão de responsabilidade. Eu vi uma entrevista da esposa dele dizendo assim, que eles disseram que ajudaram em tudo, mas aí na versão dela falou, não, mas eles não fizeram tudo o que eles poderiam. Como é que a organização do evento entra nessa história Esse também? é um ponto importante. Eu vou trazer um outro ponto importante. O estacionamento não foi suficiente para poder abrigar todas as pessoas que lá participavam. Eles foram obrigados a abrir uma parte do terreno, esse que estava em obras, onde tem esses buracos, que não estava previsto isso, ao que consta. Então, isso tudo também será motivo de uma investigação policial. Como é que fica agora o trabalho da polícia nesse passo a passo? Hoje, a Samara falou, trouxe informação para a gente, que daqui a pouquinho a gente vai ter os cães farejadores da GCM, então, ou seja, a gente tem uma união de forças de segurança, porque tem outras peças que podem ser encontradas lá. Isso também pode ajudar demais na investigação, né? Sem sombra de dúvidas. Nessa hora de investigar, por exemplo, o acionamento da GCM com os cachorros, os cães farejadores, ajuda para poder uma parte da investigação. O exame necroscópico, como eu já me referi, é outra parte. Agora começa aquele aprofundamento da investigação e isso vai abrindo um leque de possibilidades. Algumas serão excluídas, algumas pistas serão desprezadas, outras serão mais investigadas. É assim que funciona uma investigação num crime de homicídio. É sempre muito detalhado, tem que ter muita cautela e nenhuma precipitação. Isso é muito importante você falar, porque a gente já acompanhou casos de grande repercussão, de grande comoção, e aí as autoridades até, em algum momento, se sentem até pressionadas, porque esses casos de muita comoção, a opinião pública fica querendo saber uma resposta. Especialmente nesse caso, né, que está cercado de mistério. Ele está sendo enterrado hoje. A gente sabe que não tem um prazo, como você disse, tem que ter muita calma. Mas com a tua experiência, esse é um caso para ter uma resposta em quanto tempo? Bom, ponto importante que você falou, a opinião pública tem a sua ansiedade, né? Nós da imprensa também temos a vontade de ter respostas rápidas, mas a polícia tem que respeitar o tempo das coisas. O nosso tempo é diferente do tempo das coisas, por isso que é preciso ter essa calma, essa paciência, essa ponderação até para você não causar outro problema ou outros problemas. Acusar alguém equivocadamente. Pois esse é um ponto importante. Por isso tem que ter muita tranquilidade, muita calma. Eu posso afirmar uma coisa, que a doutora Ivalda, que está sobre esse caso, é uma craque da Polícia Civil. Ela é muito especializada. A divisão de homicídios da Polícia Civil é uma ilha de excelência e eles têm todo o know-how para poder conduzir essa investigação no tempo que for necessário. A gente vai ter uma resposta. Vamos ter, com certeza.